Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcelo, estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês um conteúdo importante que você que é profissional de vendas, você que trabalha com vendas, seja funcionário, seja um empresário, é importantíssimo nos dias atuais nós conhecermos um pouquinho o que esse tema propõe para nós, né? A arte de entender o cliente. Muitos de nós, muitos de você aí, que tem uma rotina bastante intensa no relacionamento entre as pessoas, com o objetivo final de atender a expectativa deles, vem através de um atendimento. Com certeza, você já deve ter participado de treinamentos, palestras, cursos voltados para o atendimento ao cliente. E o que eu queria trazer para vocês hoje é um pouquinho desse tema por um outro aspecto, pelo aspecto do entendimento, entender. Entender quem é o outro cliente. E aí eu trouxe aqui para vocês de uma maneira bastante objetiva, sem dar muita floreada, sem ir muito longe, sem muita teoria, sem muito esquema, mas e tentar ir ao foco principal de como é que a gente pode ter um relacionamento um pouco mais construtivo, mais produtivo com o nosso cliente. Por isso o tema, a arte de entender o cliente. Bom, eu me chamo Marcelo Alciati, eu tenho uma empresa de consultoria, um trabalho bastante intenso na formação de equipes, com várias empresas atendidas ao longo dos meus praticamente 20 anos. Tenho aqui uma trajetória também dentro do Sebrae São Paulo, já estive dentro de associações comerciais e pude experimentar um pouquinho mais daquela situação onde a gente tem que realizar muitas vezes o resultado daquilo que a gente executa, que no final das contas, ou melhor, no final do mês, é um resultado positivo em termos de faturamento. Então, o faturamento de uma empresa, ele se dá na troca do servir. Eu, como profissional de vendas, vendedor, eu tenho que servir o meu cliente. Eu tenho que demonstrar para ele aquilo que eu posso oferecer de maior valor agregado. E às vezes, entender um pouco mais essa necessidade e entender a expectativa desse cliente é um desafio. Por isso, desse tema, a arte de entender o cliente. Dentro desse cenário, eu queria compartilhar com vocês uma necessidade muito interessante, que é a condição de poder traduzir quem é o nosso cliente especificamente. Vamos lá. Eu quero trazer para você, então, se você conhece as 3 formas de aprendizagem, né? Todos nós temos as 3 formas de aprendizagem. Quais são? É a auditiva, a visual e a sinestésica. Eu pergunto para você, como é que você aprende? Você aprende ouvindo, você aprende falando, você aprende se movimentando, que são características do seu cliente. Então, quando você interpretar quem é que está vindo na sua direção, você vai poder ter mais clareza de como é que é a sua devolutiva no atendimento. Olha só, os estilos de aprendizagem utilizam 3 formas de percepção de informações, né? Elas são as seguintes: a visual. A visual, pelo próprio nome já diz, é o uso da visão como meio de obter e reter informações. O auditivo vale-se da audição para absorver as informações. E o sinestésico aproveita dos sentidos relacionados ao movimento para guardar informações. Então, nesse âmbito de aprender, eu trago então a questão de guardar a informação. E quando eu guardo a informação, aquilo é relevante para mim. Como é que eu consigo dar uma resposta a contento de quem me faz uma pergunta?
Você já parou para pensar ou já observou que às vezes você fala alguma coisa para alguém e alguém te responde de uma maneira diferente? Se você é uma pessoa visual, possivelmente você tem uma necessidade de escrever. Você precisa fazer algumas anotações, porque é só quando você vê que você consegue interpretar aquilo que a pessoa disse. São pessoas que têm facilidade de, quando está conversando com alguém ou está no telefone, fica fazendo um quadradinho, um triângulo, fica rabiscando, porque é a maneira pela qual o cérebro consegue criar a conexão entre o que alguém está dizendo para ele e como é que ele está interpretando aquilo. Outras pessoas, basta você falar e a pessoa já grava. Ela fixa com muito mais precisão. Se você for escrever para uma pessoa que só ouve, possivelmente ela não vai conectá-la como da maneira como você deseja. Você fala uma vez, você fala duas, ela diz que entendeu, afinal de contas ela tem um poder de interpretação e de cognição natural, mas parece que não criou a conexão, o vínculo necessário para gerar ali uma relação mais segura. O sinestésico já tem uma outra condição. A condição dele ter que tocar em alguém, aquela pessoa que entra no seu estabelecimento assobiando, uma pessoa que gosta de música, uma pessoa que gosta de contato físico. Essas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de aprender quando elas estão assim muito. São pessoas mais alegres, mais expressivas, mais para fora. São pessoas que têm dentro de si uma relação muito forte com o contato físico. Então, veja, quando a gente fala a arte de entender o cliente, a gente está falando da maneira como eu interpreto quem vem em minha direção. E nesse contexto, é importante que você se descubra quem é você. Você é mais auditivo? Você é mais sinestésico? Você é mais visual? Essa relação com o cliente é importante. Porque olha só, quando você é auditivo, você gosta de falar, porque você entende que quando você ouve, você aprende. Parece que quando você fala, o outro também aprende. Mas se o outro for visual, não adianta você ficar falando, 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 porque o outro precisa ver para compreender. Mesma coisa você, se for visual. Se você é visual, não adianta você querer que a pessoa, aquele cliente que fica falando, 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 e às vezes você não consegue interpretar de maneira precisa o que ele quer. Bom, e aí, passando dessa etapa, então, você consegue identificar as diferenças entre os seres humanos, a diferença de como é que o ser humano aprende. Vamos trazer uma outra linguagem, na relação entre empregado e empregador. Tem empregador que aprende vendo. Então, às vezes gosta até de fazer determinadas coisas. E tem empregador que gosta de ensinar, gosta de fazer falando. Quem é o empregado? Quem é o colaborador, o funcionário? Será que ele tem a mesma forma de aprendizagem? Então é importante que quando você estiver se relacionando com uma pessoa no seu ambiente de trabalho, você use as três formas, identifique principalmente se essa pessoa ela é sinestésica. Se ela for sinestésica, cumprimentá-lo de maneira mais calorosa, agora que nós estamos assim retomando a questão da flexibilidade do Covid, que o contato físico está chegando mais próximo um pouquinho daquilo que nós tínhamos antigamente, a gente ainda se cumprimenta assim, né? Mas com certeza daqui a um tempo isso pode melhorar e um bom aperto de mão, um bom abraço, isso faz parte da necessidade do sinestésico. Bom, então você sabe que quando você tiver que se relacionar com alguém, com o seu cliente, aí eu falo diretamente para os profissionais de venda, quando você tiver que se relacionar com alguém, você pode identificar. Se é uma pessoa mais quieta, com certeza não é uma pessoa sinestésica. E se você for uma pessoa sinestésica, não queira abraçar, não queira apertar, não queira ser tão amistoso com a pessoa, porque ela não é dessa conexão. Ela pode ser uma pessoa auditiva e que aprende quando você fala. Então,
Guardadas essas proporções de acordo com os aprendizados, eu quero falar para vocês, então, de alguns tipos de clientes. Claro, se você for pesquisar, você vai encontrar uma infinidade de características, mas eu trouxe aqui as mais importantes, ou talvez as mais frequentes para você. O cliente irritado. Olha só o que eu coloquei embaixo. Esse é um dos tipos de clientes mais comuns nos atendimentos. Por que irritado? Não é um irritado mal educado, é um irritado que eles se sentem lesados, sempre acham que você pode dar mais desconto, sempre acha que você está entregando menos, sendo que ele quer mais, né? Normalmente possuem provas de que estão certos. Eu, né, ou eu digo assim, figurativamente, se sou um cliente irritado, eu quero mostrar que eu quero tirar do cliente, do vendedor, mais do que ele pode me dar. E aí eu coloquei um texto, seja o protocolo de um atendimento anterior, né? Se você trabalha com saque, por exemplo, se você trabalha no balcão de uma loja, se você trabalha de maneira ativa ou passiva, isto é, eu estou aguardando o cliente chegar, e quando ele chega, eu tenho a maior das minhas expectativas. E aqui agora você já sabe, né? Que esse tipo de cliente é um cliente que precisa ser atendido com delicadeza, com objetividade, você não pode titubear. Você tem que mostrar muito interesse para ele, para resolver o problema dele. Talvez você não precise dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você pode dizer, olha, é dessa forma que as coisas acontecem. É assim que é o nosso procedimento, é assim que é o nosso crediário, é assim que é a nossa forma de pagamento. Coisas desse tipo de maneira firme, para que ele comece a interpretar que você também tem regras. Se irritar não é o caminho, tá? Então, preste bem atenção quando você receber clientes em esses modelos que eu estou trazendo para você. Esse primeiro é o cliente irritado. E por mais nervoso que esse consumidor esteja, você tem que manter a calma, né? Manter a calma, ser firme e com muita educação. Outro cliente que é interessante você conhecer é o ansioso. Esse cliente tem dificuldade de lidar com regras. Ele atropela tudo. Ele quer as coisas para ontem. E aí tem ali, ó, o ansioso tem dificuldade de lidar com prazos, mesmo que conheça todas as condições no ato da compra dos serviços e produtos. Ele tem essa dificuldade. Para ele, a entrega, as instalações devem ser feitas de imediato. Por isso, o consumidor ansioso, eu coloquei aqui o SAC, Sistema de Atendimento ao Cliente, mas aqui pode ser qualquer outra situação. Ele procura você. Por que ele procura você? E aí eu vou dar uma dica de venda também. Se você é vendedor de balcão, se você é um vendedor assim de loja de varejo, importante você saber que se esse cliente é ansioso, não ofereça para ele muitas opções de produtos. Se ele vai comprar uma camisa, faça sempre a pergunta daquele cliente, daquela técnica de investigação. Para que ele quer a camisa, se a camisa é para ele mesmo, se ele vai presentear alguém, coisas do tipo. Para que você absorva o motivo pelo qual ele foi comprar essa camisa. E a partir daí, ofereça dois modelos de acordo com a característica que ele passou. É uma camisa com bolso, uma camisa sem bolso, as cores são fortes, as cores são mais neutras. Bom, fez essa investigação, ofereça para ele duas opções, apenas duas. Sabe por quê? Porque como ele é ansioso, ele precisa resolver logo. Só que quando ele tem muita opção, o que acontece? Ele fica em dúvida. Então ele acaba não conseguindo resolver rápido. Então se você der 2, 3, 4 opções para ele, ele vai ficar em dúvida. Então, seja muito solícito, mas não ceda a forma dele. Tenha sempre em mente que você é uma pessoa que tem processos. Você, como profissional de venda, tem que ter seus processos, suas etapas de todo um ciclo da venda. Primeiro você está lá fazendo uma boa abordagem, depois você faz o seu levantamento de necessidade desse cliente e você entrega para ele aquilo que ele precisa. Esclareça com detalhes os benefícios, as características desse produto, tá? Se for data, se for entrega, diga para ele que
a entrega será tal dia, tal horário. Se você precisar fazer uma ligação novamente, diga em que momento você dará o retorno para ele, porque ele precisa, né? E aqui é uma dica muito importante. Às vezes nós, na ânsia, no desejo de querer solucionar aquele problema, a gente acaba prometendo coisa que não pode cumprir, ou que não tem certeza que vai dar certo de cumprir. Então eu te digo, não prometa o que você não tem certeza de cumprir, porque ele vai ficar esperando esse resultado. E se esse resultado não chegar, ele vai ficar muito chateado com a sua marca, com o seu atendimento. E o cliente confuso? Meu Deus! Ele não consegue organizar as ideias, né? Às vezes ele não consegue expressar, né? Ele demonstra muita insegurança nas informações que ele quer passar para você, ele não sabe muito bem o que ele foi buscar, ele não tem certeza o que ele vai comprar para a pessoa. E nós temos aqui, eu trago para vocês, mais especificamente nesse tema, as lojas que trabalham com datas comemorativas. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? E você entenda o seguinte, se ele é um cliente visual, não adianta você querer dialogar com ele, porque ele não é auditivo, ele é visual. Aí você faz de novo, aliás, para todas as para todas as formas, os modelos de clientes que eu vou apresentar aqui, sempre faça a sua abordagem focando no levantamento de necessidade desse cliente, porque é importante que você obtenha respostas para depois apresentar o produto para o cliente. Gaste lá 2 minutinhos, troque uma conversa com ele, né? Se você perceber que quando você falou, você não obteve a resposta que você queria, vá até a vitrine, vá até o balcão, vá até a gôndola, vá até onde estão os produtos e mostre para ele. É mais ou menos isso que o senhor quer? É dessa forma, é desta cor, é nesse tamanho, é neste modelo. Isso facilita a conexão entre vendedor e cliente. Quando o cliente é confuso, nós profissionais devemos ter muita paciência. E agora você já sabe, porque se ele for visual, quando você mostra o produto, fica muito mais fácil. Se ele é auditivo, não precisa mostrar o produto. Converse com ele, gere um diálogo com ele. E aí você vai criar uma sinergia um pouquinho mais próxima para levar a outro estágio, que é o estágio do fechamento da venda. É importante que você transmita segurança, confiabilidade durante todo o processo. Se ele é uma pessoa visual, fale pouco. Se ele é uma pessoa auditiva, fale o necessário. Não existe mais aquela ideia de que vendedor bom é o vendedor que fala muito. Não. Vendedor bom é aquele vendedor que aborda e faz boas perguntas. Então, preste atenção. Se o seu vendedor, ou até mesmo você que é profissional de vendas, você não tem esse hábito de falar muito e esquecer da opinião do cliente. Se esse cliente for confuso, tiver essa característica de não saber o que quer, nem como quer, nem o preço que ele deseja, ele saiu de casa para buscar alguma coisa que seja interessante. Puxa, se ele não sabe o que é interessante, como é que nós, vendedores, vamos saber o que é interessante? Por isso, criar uma conexão com o vendedor, com o cliente é fundamental, ok? Bom, e o cliente grosseiro? Meu Deus! Para esse tipo de cliente, aumente a sua resiliência. Resiliência é a capacidade de você se reciclar, se refazer, não tomar como particular, né? Ele é grosseiro, mas ele não é grosseiro com você. Ele é grosseiro com a vida, ele é grosseiro com as circunstâncias. Ele é grosseiro, às vezes, pelo modo de se expressar. Isso não faz dele uma pessoa grosseira. Às vezes, a maneira como ele foi tratado, como ele conquistou as coisas dele, foi muito difícil. Então, ele acha que todo mundo merece o mesmo tratamento que ele teve. Para essas pessoas, para esses clientes, mantenha a voz com voz alterada. Esse cliente, assim, você não pode alterar a voz, porque ele já vem com essa característica, né? Voz alta, voz alterada, às vezes fala palavrões, às vezes ele te faz ameaça, ele parece que está irredutível à decisão dele.
parece que esse tipo de cliente você nunca vai conseguir fechar venda. Porque ele vem já te intimidando. Mas você sabe quais são o seu processo interno. O seu processo interno, como profissional de vendas, as suas etapas, ela é uma boa abordagem, um bom diálogo, e você vai receber, possivelmente, desse cliente, uma grosseria. Não é para você. É para qualquer pessoa que estiver na frente dele. Então é importante que você vá contornando, identificando se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico, e aí você consegue dizer para ele, através da maneira como ele aprende, e você vai ter que conquistar dele, de alguma maneira, que ele baixe a guarda. Porque se ele é visual e ele está sendo irredutível em algumas coisas, mostre para ele o produto. Mostre para ele uma tabela de preço, mostre para ele a forma de pagamento, o crediário, como é feito, porque ele vai conseguir compreender melhor. E ele não tá te, ele não vai te achar, ele não vai achar que você é uma pessoa que está contra ele, né? A melhor postura por parte do atendente e do vendedor é manter-se firme, com muita educação, né, com muito jeito, com muito trato. E não esqueça de cumprir os seus procedimentos, porque às vezes a gente fica intimidado e acaba oferecendo coisa que a gente não pode oferecer. Um desconto a mais, um prazo a mais, uma entrega num dia e num horário que sai fora dos padrões da empresa. Às vezes na sua empresa você não faz embrulho para presente, ele quer que embrulho de qualquer jeito. Claro, eu não estou dizendo de clientes que recomendam que você fizesse um bom embrulho, e se isso for recorrente, isso é necessário trazer para dentro da empresa como boas dicas, boas sugestões. Porque se você começar a perder venda por dicas e interpretar essas dicas como grosseria, aí não tem por que fazer aquele último estágio da venda, que é o pós-venda, não é? Eu estou dizendo que, às vezes, clientes grosseiros arrumam problema em todos os lugares, em todas as etapas do seu atendimento. E você deve se manter firme, calmo, calma, com tranquilidade, sabendo que ele é grosseiro pela vida. Não é com você, não é pessoal. E por mais grosseiro e agressivo que o cliente seja, ele é tão importante para a empresa quanto qualquer outro. Não esqueça disso. E se você vencer essa etapa, com certeza você ganhará um aliado, porque mesmo que ele seja grosseiro, ele vai sair falando bem. Porque veja bem, a gente sabe, né? Você sabe quem você é como pessoa. Você sabe se às vezes você é uma pessoa grosseira ou se é uma pessoa difícil de lidar. E quando ele consegue comprar um negócio naquela loja, mesmo ele sabendo como ele vai se sentir eternamente grato pela sua paciência, pela sua generosidade em poder compreender. Cliente grosseiro é um cliente. E o bem-humorado? Meu Deus, esse bem-humorado tem crise com ele, né? Tudo para ele tá bom. Mas ele tem tempo, então tempo de sobra. Cuidado, cuidado para que você não perca muito tempo oferecendo tempo e esquecendo de vender. Olha só o que eu coloquei ali. Animado, ele sempre está de forma amigável, mesmo quando está com problemas, não é? Você nunca sabe se ele está com problema na casa ou não, mas ele chega de boa. Às vezes o bem-humorado, às vezes, ele é o sinestésico. É uma pessoa que gosta de conversar, ele entra, ele toma uma água, ele toma um café, ele senta, cruza as pernas, ele encosta no balcão, ele quer conversar, né? E para você ter acesso ao que mais interessa ao cliente bem-humorado, você deve focar muito no atendimento e na abordagem precisa para que ele possa entender que, ainda que ele tenha tempo, que ele seja uma pessoa bem-humorada e que ele possa tentar ganhar você na lábia, você pode sim se valer das suas regras internas, do seu procedimento. O seu cérebro deve estar focado a cada etapa, a cada diálogo que você tiver com o seu cliente, de maneira que você entenda, bom, já fiz a abordagem, legal, mas o cara ainda continua de boa, brincando, tal. Aí
eu vou para o levantamento de necessidade, onde eu obtenho dele o que ele vai comprar, para quem ele vai comprar, quando que ele vai dar esse presente. Depois eu apresento o produto para ele e faço aquele fechamento do produto. Isso aí tá bom? É satisfeito? Vai agradar o senhor? Vai agradar o aniversariante, a pessoa pelo qual vai ganhar o presente? Tá, ok. E aí você vai para o fechamento de venda. Por mais tempo que ele tenha, você também vai ter tempo, mas dentro desse circuito, com o objetivo de ganhá-lo dentro do processo para que você também venda. Então, tem clientes que saem da casa, eu acho que você já deve ter vivido isso, que saem para conversar. São pessoas que gostam de companhia, mas você precisa vender. Então, o bem-humorado, ele é muito bem-vindo na nossa empresa, como qualquer outro. Mas não se perca no tempo, porque tempo é dinheiro, ok? Bom, o outro cliente que a gente tem também é o satisfeito. Mesmo estando satisfeito, siga seus padrões de atendimento. Esse cliente está satisfeito com o serviço da empresa e quando se manifesta é para elogiar e sugerir novidades. Preste bem atenção nesse cliente. Eu escrevi, é possível que esse consumidor também reclame, mesmo ele estando satisfeito. Então não faça pouco, porque ele é um cara satisfeito, mas ele consegue transmitir para você aquilo que às vezes não está legal. E às vezes a gente pode ignorar essa opinião, deixando de lado, não registrando, não dando importância. Mas faz com um tom amistoso. Então eu digo, olha, eu comprei na tua loja, estou muito satisfeito com tudo, mas se algo fosse assim, seria ainda melhor. Me parece, só uma impressão minha, você pode discordar disso, não tem problema, que os clientes que mais choram, os que mais gritam, os que mais reclamam, são os que mais têm atenção. Os clientes satisfeitos, quando fazem uma observação para a gente às vezes não considera na mesma proporção, na mesma intensidade de solucionar aquilo que ele trouxe como dica, como sugestão, daquele outro que é mais bravo, mais irritado, mais insatisfeito. Ouça o que o cliente tem a dizer e faça com que ele se sinta que as suas sugestões, as sugestões deles, as suas opiniões são muito importantes. Então, se for possível, neste processo de atendimento do cliente satisfeito, se ele for fazer alguma crítica, alguma sugestão, pegue um papel, uma caneta, anote, né? E, se possível, depois dê um retorno para ele dizendo, ó, a sua dica foi muito importante para nós, a sua sugestão foi muito importante. Dê uma sugestão para o seu patrão ou para os seus funcionários de tentar corrigir isso. Por isso é importante que as empresas do varejo, que trabalham todos os dias com gente, escutam tantas coisas e tantas dessas coisas podem ser validadas no interior da sua empresa. Por isso é importante fazer reuniões, pelo menos uma vez por semana, antes de abrir o estabelecimento. Reúne os funcionários lá 10, 15 minutinhos antes e fala, pessoal, lembra semana passada o cliente fulano de tal disse que aquilo era importante? Olha só, nós vamos fazer um teste aqui essa semana, fiquem atentos, porque esse procedimento pode mudar. Coisas que são do dia a dia, a gente vai ajustando e vai moldando a empresa, o atendimento da empresa pela visão do entendimento. Eu estou entendendo o que o cliente está me trazendo. Não é reclamação. Não veja como implicância. Nossa, tudo que eu faço não está bom. Não. Às vezes, são dicas de ouro, de graça, que o cliente já está te dando. Então, para o cliente satisfeito, valorize a opinião dele. E, se possível, retorne por um WhatsApp, por um e-mail, por um telefonema, dizendo, muito obrigado, seu fulano, a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica já foi encaminhado para os proprietários da empresa, para a diretoria, e nós vamos, com certeza, colocar em prática isso. Depois, o senhor pode conferir aqui conosco. Cliente satisfeito é cliente que replica a sua marca e o seu atendimento para os outros. Muito bem. E o crítico? O cliente crítico reclama de tudo de forma fundamentada e infundada também. É aquele que tem razão e aquele que não tem razão. Mas mesmo que ele não tenha razão, ele quer ter razão.
Fundamental para a empresa, ele costuma procurar a empresa para enfatizar, deixar maior a sua insatisfação. E não poupa críticas. Ele fala mesmo. Como é que você processa essa informação? Estou falando de clientes que, de repente, são rotina na tua empresa. Sabe aquela situação que você vê o cliente chegando na tua empresa e fala assim, meu Deus do céu, olha só quem está chegando. E todo mundo quer sair de perto dele, porque é aquele cara que só vem criticar. Calma. Esse é um desafio que nós temos que ter, né? Faz parte do nosso negócio vender, receber críticas, mesmo que não sejam críticas, mesmo que não tenha fundamento. Mas aí a gente não está dizendo aqui para você cancelar, né? A palavra da moda é cancelar o cliente, ou excluí-lo, ou ignorá-lo. Não. Para atender esse perfil de consumidor, a regra de ouro é ouvir, tomar nota também. Ao final do atendimento, mostre-se grato pelas críticas e aberto aos atendimentos futuros. Diga para ele que o que ele trouxe é tão importante quanto uma sugestão daquele cliente bom, daquele cliente que gosta de tudo. Ele tem o hábito, o costume de reclamar de tudo. Então, possivelmente quando ele voltar na tua empresa, ele talvez não diga, ah, aquilo lá ficou bom, viu? Talvez ele diga, ó, mas tem isso aqui também que não tá bom. Às vezes é o café que tá frio, às vezes não tem local para colocar o guarda-chuva quando está chovendo. Ele reclama do prazo, ele reclama da marca, ele reclama da falta de atendimento no tempo em que ele está querendo, e não tem estacionamento. Ah, não tem estacionamento? Vocês não fazem convênio com nem estacionamento? Puxa vida, fica difícil de vir aqui. Mas perceba, todo o atendimento que você vai dando para ele ao longo de todas as vezes que ele volta. Então, se ele volta, perceba, você está dando para ele condições para ele voltar. Então, a personalidade dele é criticar. Tenha calma. Encha o peito e diga, vou fazer um desafio. Vou fazê-lo sorrir para mim. Porque acho que a maior dádiva que temos, né, de poder respirar o ar gratuitamente, é também poder retribuir para o nosso cliente um ar de satisfação. É ele que é crítico, não você. Então, olha só, portanto, prepare-se para um atendimento sem levar para o lado pessoal e priorize sempre o tom de voz baixo para mostrar empatia. Se ele grita, se ele reclama, se ele critica, não diga para ele, puxa, mas o senhor vem aqui só para fazer isso? Só para me criticar, só para criticar a empresa? Não. Diga para ele, seu fulano, graças ao senhor, nós estamos melhorando dia a dia. Isso faz com que ele possa refletir sem você dizer para ele, ó, para de criticar, para de falar mal de mim, para de falar mal da empresa, para de falar que a gente não tem. Às vezes até tem, mas também tá ruim para ele. O cliente que critica com consistência, ele quer o seu bem. E aquele que critica sem nenhuma fundamentação, a característica dele é essa. Nós, profissionais de venda, nós, vendedores, é que temos que ter mais sabedoria para poder contornar isso. Quase que se fosse um cliente e trouxesse para nós aquela objeção. Poxa, seu produto está caro. Como é que você questiona? Como é que você devolve essa objeção? Para o cliente crítico, a gente também tem que contornar essa objeção. Afinal de contas, o cliente crítico, se ele recomendar a sua empresa para alguém, com certeza vai ter muito peso, porque todo mundo sabe que por vender para ele não é fácil. E se você vende para ele, não é o cliente que é crítico, você que é um super profissional de vendas. Bom, e aí eu trago então esses temas, essas características importantíssimas da base dos clientes de um modo geral. Claro, como eu falei para vocês, vocês têm aí uma infinidade de características. Eu trouxe as principais. E como passo número 1, entender quem é você, se você é sinestésico, visual ou auditivo, para que você também consiga interpretar dentro dessas características
se o seu cliente é visual, sinestésico ou auditivo, para criar empatia, criar conexão e gerar boas vendas. Eu espero que essas dicas tenham valido a pena, que você possa praticá-las de maneira racional e consciente, isto é, quando amanhã, depois que você ver esse vídeo, se alguém chegar até você, até por telefone, se você vende por telefone, preste atenção, né? Faça uma pergunta para a pessoa e se a pessoa responder aquilo exatamente, pode ser que ela seja auditiva. Se ela não responder no que você deseja, fala, vou te mandar um e-mail, e aí, com certeza, a hora que ela enxergar as letras do outro lado, lá no computador dela, ela vai responder e vai criar mais assertividade no seu processo. Então, quando eu digo aplique isso com racionalidade, observe com detalhes cada palavra que seu cliente fala, cada reação que ele tem quando você se manifesta diante dele, falando do preço, falando da característica do produto, seja por escrito, seja falado, né? Para que você comece a identificar. Inclusive, eu sei que isso é muito difícil, mas nada é impossível. Puxa, na minha carteira de clientes, eu tenho lá 50 clientes, por exemplo. Desses 50, eu tenho 20% deles são auditivos. E se eles são auditivos, pratique a fala. Você já deve ter ouvido falar sobre pitch de vendas. Pitch de vendas é uma expressão muito característica do pessoal de startup, que tem a capacidade de fazer uma venda, um pitch, um lançamento, uma abordagem incisiva em pouco tempo e que convença a outra pessoa sem ficar rodeando muito. Quando você tem uma característica da sua carteira de clientes com grandes clientes que são auditivos, e treine o seu pitch de vendas. Treine a sua capacidade de falar o mínimo necessário, mas com muito conteúdo. Porque aí você convence mais rápido e aí a transação comercial ela acontece com muito mais consistência. Se o seu cliente é sinestésico, independente se ele é nervoso, se ele é bem-humorado, se ele é ansioso, seja lá o que for, você precisa cumprimentá-lo dentro dos padrões que o momento lhe permite, né? Convidá-lo para tomar uma água, tomar um café, recepcioná-lo na empresa dizendo, poxa, essa semana lembrei de você, e faça isso com naturalidade, com sinceridade, principalmente se você for sinestésico também, porque a sua expressão corporal fala muito. Se o seu cliente é visual, mostre o produto para ele. Diga para ele, vou mandar a tabela de preço, vamos lá na vitrine, eu vou encaminhar para você um WhatsApp com uma imagem, isso faz diferença. Então, equalizar esse atendimento é o processo de entender o cliente. E todas as vezes em que você entende o cliente, a sua comunicação, ela flui melhor, com muito mais assertividade, com muito mais produtividade. E no final do mês, você vai ter aí, com certeza, um resultado muito mais satisfatório. Bom, agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Embaixo aqui está o meu WhatsApp e meu Instagram. Se for possível, me segue no Instagram. Se quiser mandar um WhatsApp do que você assistiu, também manda, sim, tá? E quero deixar um desafio para você. Quero mesmo. Eu quero que você escreva aqui para nós quais são as 3 características ou os 3 tipos de vendedores que mais você encontra no seu dia a dia. As 3. Quais, de todos os seus clientes, quais as 3 são mais frequentes? E uma outra coisa, escreve também, você é sinestésico, visual ou auditivo? Escreve para que você possa interpretar ainda melhor sua relação a sua relação comercial e ter melhores resultados financeiros. Nós, vendedores, profissionais de venda, gostamos de resultado e esse resultado vem através de 2 modalidades: satisfação plena do cliente e resultado financeiro. Muito obrigado, espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Os meus canais de comunicação estão aqui embaixo e eu fico à disposição de vocês.
Um grande abraço mesmo, sucesso e boas vendas aí. Tchau, tchau.